Ajude nosso canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Com países do Mercosul, da América Latina e inclusive do leste europeu, como é esse acordo educacional do Brasil com a Bielorrússia. É importante dizer que o Brasil é um país que tem boas relações com todos os países do mundo. Não temos nenhuma relação belicosa com quem quer que seja. Respeitamos a autonomia e a autodeterminação de cada um dos povos, de cada uma das nações. É claro que nós abominamos as ditaduras. E o meu partido, o PDT, é democrático, Partido Democrático Trabalhista. Não somos a favor de ditadura nem de direita, nem de esquerda. Nem de Maduro, nem de quem está podre. Nós não somos a favor de nenhuma ditadura. Agora, não aceitamos também que outros países venham tutelar e, a pretexto de uma ou de outra ditadura, metam as garras para buscar amealhar interesses. Por exemplo, o presidente americano, e é da praxe de alguns presidentes americanos, e agora o Donald Trump mais que ninguém, eles invadiram o Iraque, dizendo que o Iraque tinha o ditador Saddam Hussein, que estava dizimando com o povo, que tinha armas químicas, que era um horror, e aí, enfim, toda uma propaganda, e invadiram, acabaram com o Iraque. O que eles queriam? O petróleo do Iraque. – 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Só o petróleo, e ganharam, e levaram o petróleo do Iraque. Agora, falam em invadir a Venezuela, de o Maduro é ditador, o povo está sofrendo, não sei o quê. Olhando parece bonito. O que eles querem? Não é nada contra a ditadura. Eles querem é o petróleo da Venezuela. É só o que interessa a eles. Una vez uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos económico y político. El país con las mayores reservas de petróleo en el mundo ahora se ve incapaz de alimentar a su gente. Mientras que cada vez más venezolanos pero muchos temen que una nueva constitución significaría el fin de la democracia y el inicio de un Estado totalitario. Ninguna constitución
BBC Mundo descubrió perturbadoras acusaciones de tortura a manos de funcionarios del Estado en contra de un país que ha vivido varias crisis económicas en su historia. Pareciera ahora estar al borde de la explosión. Son días sí muy peligrosos. Obrigado, senhora presidente. Eu já achei que tivesse visto de tudo nesse parlamento, nossa amiga deputada Bia Kicis. Mas jamais imaginei que fosse ver aquelas pessoas que tanto falam em democracia, que tanto falam de direitos humanos, defendendo um ditador. A ditadura que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela. É isso mesmo, colegas parlamentares, deputados, deputadas. Estão defendendo na tribuna da Câmara dos Deputados, no parlamento do nosso país, um ditador. A deputada que me antecedeu, fiz questão de marcar aqui na minha agenda, disse, abre aspas, aqui já se defendeu a ditadura. Pois é, estão defendendo a ditadura que está acontecendo na Venezuela, meus amigos deputados. Aliás, por falar em ditadura, eu vi que aquele ator, ou pseudo-ator, Zé de Abreu, popularmente conhecido como Zé Cuspideira, gosta de cuspir em quem pensa diferente, se autoproclamou presidente do Brasil. Vai ver, talvez queira 15 minutos de fama, né, estava muito apagado pela imprensa, está querendo se aparecer. O deputado que me antecedeu também disse, nesse mesmo sentido, que Venezuela é uma democracia, que nós precisamos respeitar aquilo que está acontecendo lá, a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é aquilo que nós estamos vendo lá, em que a população da Venezuela tem ido às ruas para pedir que Maduro saia e que Guaidó assuma de fato aquele país. E disse, inclusive, o deputado que me antecedeu, que o Brasil tem batido continência, senhora presidente, veja só, para os Estados Unidos. O deputado que me antecedeu foi o criador do Mais Médicos. Antigamente ele batia continência para Cuba. E o programa dos Mais Médicos, que acabou, que era um programa voltado e com o objetivo de financiar a ditadura cubana, a narrativa da esquerda também foi desmantelada porque o governo federal já preencheu todas as vagas daquele governo. Senhora presidente, estamos aqui discutindo nesse momento esse decreto legislativo, o acordo internacional no tocante à educação. Obviamente que nós somos favoráveis. Gostaria de deixar apenas um dado aqui: mais de 100 bilhões de reais são gastos por ano com a educação brasileira. Então o PT não tem moral alguma para falar sobre a educação, porque os gastos aumentam e o investimento na educação ele é sempre necessário, mas os resultados são cada vez mais pífios. Estamos cada vez mais em péssimos lugares nos rankings internacionais de educação. Senhora presidente, vamos valorizar a educação, vamos valorizar de fato e não apenas no discurso. Obrigado.